Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Capítulo 10. Orando biblicamente para frustrar o reino das trevas. Se os crentes não vão destruir fortalezas fazendo coisas antibíblicas como guerrear em línguas nas regiões celestiais, então, como podemos fazer para que nossas orações provoquem mudanças efetivas em nossas cidades e em nossas nações? Primeiro e principalmente, o corpo de Cristo precisa compreender que somente a palavra de Deus cresce e prevalece na vida das pessoas. A palavra de Deus irá crescer e prevalecer sobre qualquer circunstância, demônio ou força do diabo na vida de alguém ou em qualquer nação, se ela estiver plantada em um terreno preparado pela oração e regado pela palavra e pelo Espírito Santo, produzindo uma colheita através da palavra e da oração. Um grande avivalista disse certa vez: é tão sobrenatural para os crentes terem um avivamento quanto para os fazendeiros terem uma colheita. Ele quis dizer que o mesmo princípio de plantar e colher uma safra se aplica tanto ao reino natural quanto ao reino espiritual. Uma colheita não acontece por acaso e também não acontece da noite para o dia. O fazendeiro prepara o terreno, depois planta a semente e a chuva faz com que ela cresça. Finalmente a safra está pronta para a colheita. A Bíblia chama as pessoas que estão prontas para receber o evangelho de colheita espiritual. Mateus 9:38, NVI. E nos dá instruções de como tirar as pessoas do reino das trevas e ter uma colheita de almas para o reino da luz. No reino natural, uma colheita é produzida pela semente, mas antes de as sementes poderem ser plantadas, o terreno precisa ser preparado. Então, para que haja uma colheita depois que a semente é plantada, também precisa ser regada. Acontece a mesma coisa no reino espiritual. Espiritualmente, preparamos o terreno dos corações das pessoas através da oração bíblica e plantamos a incorruptível semente da palavra de Deus. 1 Pedro 1:23. A palavra precisa ser plantada no coração das pessoas através da pregação, porque é a palavra que traz esclarecimento e entendimento. Salmo 119, 130. A palavra precisa ser plantada no coração das pessoas através da pregação, porque é a palavra que traz esclarecimento e entendimento, Salmo 119, 130, ao coração dos homens, a fim de libertá-los do domínio do diabo. A tarefa de plantar a semente incorruptível da palavra e falar para as pessoas a respeito da vitória de Jesus sobre Satanás é responsabilidade de cada crente, não somente de pregadores, pois Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Jesus derrotou e destronou o diabo do seu lugar de domínio sobre os crentes, mas agora os crentes têm de ir e falar das boas novas para as pessoas. Além disso, na grande comissão, Jesus instruiu aos crentes a pregarem e ensinarem sua palavra em todas as nações. Ele não disse: ide, portanto, e ore para destruir as fortalezas demoníacas em todas as nações. Se os crentes apenas orarem pela colheita, mas ninguém plantar a palavra, nunca haverá uma colheita de almas. Ninguém sairia do domínio de Satanás. Uma pessoa pode orar por uma colheita por 1 ano, mas se ela não se levantar e plantar alguma semente no seu jardim, ficará de mãos vazias na época da colheita. Não importa a qualidade da semente ou se o solo está bem preparado. Se não houver água ou chuva, não haverá colheita nem crescimento. Na Bíblia, a água tipifica tanto a palavra quanto o Espírito Santo. Tiago 5,7 diz que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até que ele receba as primeiras e as últimas chuvas. A chuva mencionada nesse versículo tipifica o Espírito Santo. E em Zacarias 10:1, a Bíblia nos instrui a pedirmos ao Senhor para enviar a chuva espiritual do Espírito Santo. Pede ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Para preparar o terreno para a plantação da palavra, nós podemos orar por um derramar do Espírito Santo sobre todas as nações. Mas depois alguém terá de ir pregar o evangelho para que as pessoas sejam livres, porque é a palavra que liberta as pessoas. João 8:32. Essa é a forma bíblica de transformar nações. Você não estará apto para lidar com o diabo nas nações de outra maneira que não seja orando de acordo com a palavra de Deus
e plantando a semente incorruptível da palavra de Deus. Portanto, é bíblico pedir para que a chuva, o Espírito Santo, seja derramada sobre cada nação, para fazer com que cresça a semente da palavra plantada no coração das pessoas. Outra forma de orar biblicamente para tirar as almas do reino das trevas é pedir ao Senhor da Seara que envie trabalhadores aos campos. Mateus 9,38. Não importa se a seara é boa, se não tem trabalhadores para recolherem a colheita, o precioso fruto da terra não será extraído. Então, continue pedindo ao Senhor pela chuva do Espírito Santo, continue pregando a palavra para as pessoas e continue orando para que trabalhadores sejam enviados. Assim, haverá uma colheita de almas para o reino de Deus. Essa é a forma bíblica de mudar cidades e nações, e por ser fundamentada solidamente na palavra do Senhor, Deus dará o crescimento. 1 Coríntios 3,6. Preparando o terreno através da oração. Fazer com que a palavra prevaleça na vida das pessoas deve ser a meta primária dos crentes enquanto eles oram pelo mundo. Se os crentes evitassem orar de maneira antibíblica e começassem a orar eficazmente de acordo com a palavra de Deus, as estratégias de Satanás nas cidades e nas nações seriam frustradas e o propósito de Deus seria cumprido em grande medida sobre esta terra. Orar por avivamento causa mudança em nossas vidas e em nossas nações, dissipando as trevas. O ministério de Charles Finney, o grande avivalista, nos dá uma luz sobre como preparar o caminho para o avivamento através da oração firmemente baseada na palavra. Finney realizou avivamentos em várias cidades. Algumas vezes quase que cidades inteiras eram salvas enquanto ele pregava. Isso é invadir o reino das trevas. A maioria dos estudiosos da história da igreja concordaria que Finney obteve um sucesso em ganhar almas que ninguém mais teve desde o apóstolo Paulo. É um fato histórico de que 80% das pessoas que se converteram com Finney permaneceram fiéis a Deus em seu caminhar cristão. Na maioria dos outros grandes avivamentos da história, nem mesmo 50% dos convertidos continuaram a viver para o Senhor. Quando perguntavam sobre o segredo do seu sucesso no ministério, Finney simplesmente disse: o segredo é a oração. Todos os dias me levanto às 4 da manhã e oro das 4 às 8. Tenho tido algumas experiências em oração que verdadeiramente me surpreenderam. Eu me peguei dizendo: Deus, o Senhor não acha que não vamos ter um avivamento aqui, acha? E depois encontrei-me citando versículo após versículo para o Senhor, lembrando-lhe das suas promessas. Quando eu leio sobre como Finney orava pelo avivamento, percebo que ele estava praticando as instruções de Deus para nós no livro de Isaías. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Isaías 43:26. Finney pleiteou sua causa com Deus com base nas promessas da palavra para que acontecesse avivamento nas cidades onde ele estaria pregando. Trouxe à memória de Deus o que ele havia dito em sua palavra. Orou pelo avivamento de acordo com a palavra para que almas viessem ao reino de Deus. Não existe nenhum relato de que Finney destruiu fortalezas demoníacas, ou orou contra os demônios, ou teve de lidar com algum príncipe das trevas sobre as cidades. Ainda assim, cidades inteiras onde ele pregou foram ganhas para o Senhor. Finney também falou sobre um homem chamado Irmão Nash, que dava apoio a ele em oração. Às vezes esse homem ia antes de Finney para a próxima cidade aonde ele iria pregar, a fim de preparar o caminho em oração para o avivamento. Certa vez, quando Finney foi a uma cidade em particular e começou seus cultos, uma mulher veio até ele e disse: há mais ou menos uma semana, o irmão Nash alugou um quarto comigo. Depois de 3 dias, fiquei me perguntando por que ele não saía do quarto. Então fui até a sua porta e o ouvi gemendo. Pensei que havia algo errado e abri a porta para ver o que estava acontecendo. E lá estava ele, prostrado no chão, gemendo e orando. Finney lhe disse: irmã, não se preocupe com ele, deixe-o em paz. Ele tem um chamado de intercessão para orar pelas almas perdidas. Aquele homem não estava destruindo fortalezas ou lutando com os demônios que dominavam as cidades aonde Finney chegaria para pregar. Ele estava orando de acordo com Romanos 8:26, à medida que o Espírito Santo o ajudava a orar pelas almas perdidas com gemidos que não podem ser pronunciados com linguagem articulada. Entretanto, precisamos entender que o Espírito Santo pode guiar uma pessoa a orar em particular de uma forma que seria errada se ela o fizesse em público.
Por exemplo, muitas pessoas, especialmente se não crentes estiverem presentes, não entenderiam se alguém de repente se prostrasse no chão da igreja e começasse a gemer em oração. Mas a oração que é em linha com a palavra prepara o terreno dos corações das pessoas para que a palavra possa ser plantada e produza um fruto eterno na vida delas. Esta é a forma bíblica de mudar cidades e nações, não gastando nosso tempo supostamente guerreando contra as forças dominantes que estão sobre as cidades e nações e que já foram derrotadas por Jesus. Milhares de almas foram salvas para o reino de Deus por meio do ministério de Finney. O que Finney realizou aconteceu em razão da oração pelas almas, o precioso fruto da terra e da pregação da palavra. Deixe-me compartilhar o exemplo de uma mulher que conheci que preparava o caminho através da oração para que muitos fossem libertos do reino das trevas. Nós a chamávamos de Irmã Howard e ela era uma mulher forte na oração. Quando a irmã Howard se mudou para o Texas anos atrás, não havia igrejas do Evangelho Pleno em nenhuma cidade daquela região. Mas o Senhor colocou em seu coração que orasse para que ao menos uma fosse estabelecida em cada cidade daquela área. Então, ela começou a orar em prol de uma cidade por vez e continuou a orar até que uma igreja do Evangelho Pleno fosse levantada na cidade pela qual estava orando. Ela orava das 10 da manhã até o meio-dia. Depois do jantar, começava a orar de novo até a meia-noite ou mais tarde, dependendo de como o Espírito Santo a guiasse. Nas suas orações, irmã Howard não estava tentando destruir fortalezas ou tentando lutar contra o diabo. Ela não estava baseando suas orações no que o diabo estava fazendo ou não. Semelhantemente ao irmão Nash, ela estava orando para que almas fossem salvas à medida que o Espírito Santo a guiava em oração. Ela não estava gritando com o diabo, mas certamente estava causando um grande prejuízo no reino das trevas. Ela estava conversando com Deus e pedindo para que almas fossem trazidas ao reino de Deus. A irmã Howard tinha uma grande responsabilidade de orar por uma igreja em cada cidade do Texas. Ela era um bom exemplo de como os crentes devem orar para ajudar que cidades sejam ganhas para Deus através da oração e intercessão fervorosa e bíblica. Eu lhe darei a cidade. A oração e a intercessão bíblicas feita pelo poder e a unção do Espírito Santo causam mudança em cidades e nações em favor do reino de Deus. Certa vez eu estava pregando em uma igreja e no meio da mensagem um espírito de oração tomou conta de toda a congregação e todos se prostraram no chão orando. O invisível, o Espírito Santo, estava dirigindo o culto. Todos nós ali presentes oramos por algum tempo. Depois daquele tempo de oração, o Senhor me disse: diga para essas pessoas que se elas entrarem em intercessão e dores de parto pelos perdidos em sua cidade, eu lhes darei a cidade. Eu darei a cidade a elas, mas elas terão de possuí-la. E a maneira de possuí-la é por meio da oração intercessória com dores de parto pelos perdidos. Nós podemos interceder em favor de outros com o nosso entendimento, como Finney fez quando pleiteou sua causa junto a Deus usando as promessas da sua palavra. Mas nem sempre sabemos orar pelas pessoas como devemos. É por isso que precisamos ser sensíveis para orarmos à medida que o Espírito Santo nos guia e intercede por nós. 1 Coríntios 14:14 e Romanos 8:26. Orar pelos perdidos dessa forma é parte do modo bíblico de ganhar uma cidade para Deus. Para ganhar uma cidade, você tem de ganhar almas. Ganhar uma cidade para Deus não significa necessariamente que cada pessoa na cidade deva ser salva, pois as pessoas ainda têm livre-arbítrio. Orações e intercessões fazem com que seja mais fácil para as pessoas se renderem a Deus e desejarem ser salvas. Como resultado das orações dos crentes pelos perdidos, muitos vêm para o Senhor. De fato, quando voltei 2 anos depois, aquela igreja era maior na cidade e muitas almas foram libertas do reino das trevas e trazidas para o reino de Deus por causa da oração. E os crentes daquela igreja nunca tentaram destruir uma fortaleza sequer. Simplesmente oraram com base na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. A palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Como sabemos que plantar a incorruptível semente, pregar a palavra, tira as pessoas das trevas e traz crescimento para o reino de Deus?
Vimos em Atos 19 que Paulo pregou a palavra de Deus em Éfeso e milagres poderosos foram realizados para a glória de Deus. Pessoas foram salvas, crentes foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. O doente foi curado e aqueles que eram oprimidos por espíritos malignos foram libertos. Tudo isso acontecia como resultado da pregação da palavra. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19 e 20. Era a palavra de Deus que crescia e prevalecia no coração e na vida das pessoas de Éfeso e as tirava da escravidão do reino das trevas. Se você quer ver milagres acontecerem, incluindo pessoas sendo libertas da opressão e da influência demoníaca, pregue a palavra. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar, porque ela nunca falha. Quando você enfatiza ou exalta algo além da palavra, você sai pela tangente doutrinária e as pessoas não são libertas dos laços de Satanás. Exaltar algo que não seja a palavra de Deus abre porta para o diabo, porque faz com que você se desvie do propósito de Deus para a igreja. Pregue a palavra, estabeleça as pessoas na palavra, então elas poderão permanecer firmes em qualquer teste ou provação que o diabo tente trazer ao caminho delas, pois terão um sólido fundamento para a sua fé, a palavra do Deus vivo. Atos 19 e 20 diz que a palavra de Deus prevalecia na vida das pessoas. A palavra prevalecer significa ganhar ascendência através de força ou superioridade, triunfar, ser ou se tornar eficaz ou efetivo, predominar. Quando a palavra ganha ascendência no coração das pessoas, ela tem o poder para transformar suas vidas e libertá-las de cada laço do diabo. É a chave para a igreja triunfante prevalecer sobre os poderes das trevas nesta terra, a maneira bíblica de transformar cidades e nações para Deus. Li certa notícia de um missionário que tinha ministrado nas Filipinas por muitos anos. Seu relatório ministerial naquele país é um exemplo de como a pregação da palavra pode causar mudança em uma nação. Sua equipe foi para uma ilha que não tinha sido alcançada pelo Evangelho, e as pessoas estavam em grande escravidão a Satanás. Esses missionários pregaram a palavra para as pessoas e muitas foram libertas das trevas. Os crentes poderiam ter jejuado e orado pelas pessoas daquela ilha pelo resto das suas vidas, mas nenhuma seria salva se alguém não tivesse ido até lá e pregado a palavra. Os crentes poderiam ter ordenado que o domínio do diabo sobre aquela ilha cessasse, mas ele continuaria dominando aquele lugar, porque sem o conhecimento da palavra, as pessoas consciente ou inconscientemente continuariam cedendo a Satanás. Sem a pregação e o ensino da palavra, as pessoas não saberiam que tinham autoridade sobre Satanás por si mesmas e que elas não precisavam mais ser derrotadas pelo diabo. Então, a oração bíblica eficaz foi primeiramente feita para aqueles que estavam em escravidão a Satanás. Depois, alguém teve de ir lá e plantar a semente incorruptível pela pregação da palavra, para que muitas pessoas pudessem nascer de novo e ser libertas do reino das trevas. Quanto mais os crentes fizerem a palavra prevalecer, mais cidades e nações serão transformadas para a glória de Deus. Essa é a maneira de permanecermos firmes como a igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, alcançando nos últimos dias todas as nações com o Evangelho.